Deixa eu te falar uma coisa, e você preste atenção no que eu digo. Aqui na roça, a gente aprende desde cedo que tem bicho bravo e tem bicho ruim. Bicho bravo, você mata com chumbo e coragem. Bicho ruim. Bom, bicho ruim, você mata e você morre junto, porque o que ele deixa para trás é pior que a ferida. Eu sou o Geraldo. Não sou de cidade grande, meu mundo é o mato, minha vida é o rifle. Caço desde guri, conheço cada trilha, cada cheiro de folha molhada, cada ruído que a noite faz. Mas o que aconteceu naquela lua cheia de novembro não está escrito em livro de gente. Não é história para botar medo em criança. É a verdade que me tirou o sono e o sossego. Há meses que o gado estava sumindo. Não sumindo normal, não. Era um sumiço sujo, cruel. O que sobrava era só a carcaça rasgada, os ossos limpos de um jeito que nem onça fazia. O povo daqui começou a falar de lobisomem de novo. Eu, que sou homem de ciência e de pólvora, ria. Lobisomem? Besteira. Era um lobo grande, um coiote talvez. Mas o rastro era de monstro. 3 dedos grandes, garras afiadas, e a passada era de um bípede desgraçado. Era o tipo de caçada que se sente no fundo da barriga que não tem volta. Eu tinha que limpar essa terra. Eu tinha uma espingarda de alma lisa, munição de prata que eu mesmo preparei, mais por superstição que por fé, e um ódio frio. Meu irmão, o João, tinha sumido fazia 2 semanas. Ele andava estranho, beberrão, com os olhos vermelhos. Parecia que estava doente da cabeça. Eu não liguei uma coisa na outra, claro que não. Quem ligaria? A gente só liga quando o sangue espirra e a verdade te engasga. Eu fui atrás do monstro. Achei o monstro. Matei o monstro. E o que eu vi depois da fumaça do tiro, o que me fez cair de joelhos no barro frio, não foi a forma disforme da besta. Foi o rosto. Foi o rosto do meu irmão, o João, me olhando com os olhos que ainda guardavam um pouco da alma que ele perdeu. Foi a coisa mais horrível que já me aconteceu. E eu tenho que te contar isso antes que a loucura me leve de vez. Você acredita em lendas ou só no que seus olhos veem? Comenta aí embaixo. Qual é o segredo mais assustador que a sua família guarda, aquele que ninguém tem coragem de dizer em voz alta? Eu senti o cheiro antes de qualquer coisa. Não era cheiro de animal selvagem comum, era um fedor de morte e esgoto, misturado com ferro velho e suor humano azedo. A primeira vez que vi o rastro, minha mente tentou justificar. Pé de urso. Eu pensei, mas urso não anda reto em 2 pernas por 50 metros sem desviar. Urso não tem a mesma pegada humana na lama, só que gigantesca. Eu segui. A tensão me apertava o peito de tal forma que cada respiração era um esforço. Era noite de terça-feira. A lua não estava cheia ainda, mas o suficiente para quebrar a escuridão da mata densa. Eu andava devagar, o rifle na mão, o coração batendo forte nas costelas, tentando não fazer barulho na folhagem seca. Eu sou Geraldo, o caçador. Meu medo era só um frio passageiro, nunca um companheiro constante. Mas essa caçada era diferente. Eu sentia que o predador sabia que eu estava ali, que ele me permitia segui-lo. Havia uma inteligência cruel por trás dos estragos. Lembrei do ataque ao gado do vizinho, seu Lázaro. O bicho não só matou, ele brincou, destripou as vacas, espalhou as vísceras em desenhos grotescos. Isso não é fome, é maldade. Eu vi uma sombra se mover entre os pinheiros, alta demais, desengonçada, mas incrivelmente rápida. Ela não se escondeu, ela apenas se afastou, como se estivesse me guiando para um lugar mais profundo e escuro. Eu apertei o passo. Minhas botas afundavam no solo macio perto do riacho seco. Eu ouvi um estalo, não de galho quebrando, mas de osso sendo mastigado. O som era úmido e revoltante. Eu me abaixei atrás de um tronco caído. O cheiro ficou insuportável. Eu consegui ver a criatura. Era enorme. Não dava para distinguir a cor, só a silhueta, mas parecia ser coberta por um pelo áspero e escuro, quase preto, refletindo mal a pouca luz.
Os olhos. Os olhos eram a pior parte. 2 pontos amarelos, brilhando com uma fome que não era apenas biológica, era espiritual. Era o olhar de algo que perdeu a alma e gostou. Eu levantei o rifle, a mira instável, suor escorrendo pelo meu rosto, salgando meus lábios. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Eu sou o caçador. Não vou hesitar. Mas antes que eu pudesse disparar, o bicho girou a cabeça na minha direção com uma velocidade que desafiava a gravidade. Não fez barulho, mas eu senti que ele me viu, e ele fez um som. Não foi um uivo, foi um rosnado grave, profundo, mas com uma entonação estranhamente familiar, como se estivesse tentando formar uma palavra, mas falhando miseravelmente. Isso me paralisou. A familiaridade do som, a maneira como ele parecia me reconhecer. Eu travei. A criatura deu um passo para trás e desapareceu na escuridão mais rápido do que eu achei possível. O pavor me inundou, não por ter falhado em atirar, mas pelo reconhecimento mútuo. Ele me conhecia, e eu não sabia quem era ele, mas parte de mim estava começando a temer saber. Eu voltei para casa tremendo, com a munição intacta e a certeza de que a caçada não era mais minha, mas dele. Ele estava me chamando. O medo virou paranoia. Eu passei o dia seguinte limpando a arma, polindo a prata, mas eu não conseguia afastar o som daquela tentativa de palavra. Meu irmão João. Ele tinha sumido há 15 dias, como eu disse, e ele andava estranho. Antes disso, sempre fomos próximos, parceiros de caça, mas nos últimos meses ele estava quieto, evasivo. Tinha dias que ele não bebia, mas parecia de ressaca, os músculos tensos, parecia que a pele estava apertada demais nele. E o cheiro. Eu me lembro de ter comentado com a dona Ana, nossa vizinha, que o João estava com um cheiro ruim de carne estragada. Ela disse que era coisa da idade, ou que ele andava em lugares sujos. Eu não liguei. Como eu poderia ligar? Irmão é irmão. Mas agora, depois de encarar o monstro, as lembranças voltavam como facas. O João sempre tinha pavor de luas cheias. Ele dizia que a luz o incomodava. Trancava-se no quarto, cobria as janelas. Eu sempre achei que era mania de gente nervosa. Naquela manhã, voltei ao local onde o bicho tinha sumido. Usei as luvas, não queria contaminar o que restava. Havia pelos escuros presos em um arbusto de espinhos e eu recolhi. Mas o que me fez gelar a espinha estava pendurado em um galho mais alto, preso por um pedaço de... Era um pedaço de tecido, um retalho de flanela azul, xadrez. Meu sangue drenou do rosto. Eu conhecia aquele tecido. Era a camisa favorita de João, aquela que a mamãe tinha costurado para ele no Natal passado. Eu a tinha visto no varal dias antes dele sumir. Estava intacta. Agora estava rasgada, suja de barro e sangue seco. Eu caí de joelhos. O rifle escorregou da minha mão. O barulho abafado não me importava. Eu segurei o pedaço de flanela, o tecido macio, e o levei ao rosto. O cheiro de carne estragada, de ferro, de lobisomem, estava impregnado ali. Não pode ser. João, meu irmão. A ideia era tão grotesca, tão impossível, que meu cérebro se recusou a processar. Mas o bicho sabia quem eu era. O bicho tentou falar. E a camisa estava ali. Eu levantei, o mundo girando. Eu precisava de provas. Eu precisava caçar a verdade agora, não o monstro. A trilha do dia anterior era clara para mim agora. Eu segui para leste, para o lado da montanha que João sempre amou. Havia uma caverna pequena, um lugar que a gente usava quando era criança para se esconder de tempestades. Eu nunca mais tinha ido lá. O medo agora não era de ser atacado, mas de encontrar o que eu procurava. Ao chegar perto da caverna, o fedor era quase sólido, sufocante. Eu acendi a lanterna, a luz fraca tremendo na minha mão. A entrada estava cheia de ossos, mas não eram ossos de gado. Eram menores, de animais da mata, sim, mas também havia vestígios de roupas, sapatos velhos. E no fundo, escondido,
Sob uma pilha de folhas estava o relógio de pulso de João. A pulseira de couro estava rompida, o vidro rachado. Ali, naquele buraco escuro, eu soube. Não era mais uma lenda, era meu irmão, transformado em pesadelo. Eu respirei fundo, sentindo o nó apertar na garganta. Eu tinha que matá-lo, não para salvar a aldeia, mas para salvar a alma dele, se é que restava alguma. Voltar para casa com o relógio de João no bolso e a camisa na mão foi a jornada mais pesada da minha vida. Eu não podia contar a ninguém. Quem acreditaria? Eu matei meu irmão, ele virou lobisomem. Eu seria amarrado e levado para um hospício ou linchado pela comunidade. O peso do segredo era esmagador. Eu passei o dia preparando o confronto final, e desta vez não seria à distância. Eu não ia falhar. Eu preparei minha armadilha mais complexa, uma rede de aço reforçado, coberta por um chamariz. A carcaça de um porco fresco, sangrando, irresistível para a fome insaciável da criatura. Montei a armadilha na clareira, onde o ataque ao gado de Lázaro foi mais violento. O plano era simples: atrair, prender e então executar com o rifle a queima-roupa. A noite chegou trazendo uma lua quase cheia, gorda e prateada, que rasgava as copas das árvores. Eu estava escondido em uma árvore alta, o coração em ritmo acelerado, mas a mente fria. Eu precisava fazer isso rápido. À meia-noite ouvi o som. Não o barulho quebrando galhos, mas o silêncio que o precedia. Os grilos pararam de cantar, os ventos cessaram. O predador estava perto. Eu podia sentir o chão vibrar. Olhei para baixo. A sombra apareceu, não caminhava, deslizava. A criatura se aproximou lentamente do chamariz. Eu vi as garras longas e curvas examinarem o porco, o focinho peludo se aproximando do sangue. Era uma figura de horror puro, muito mais alta do que eu tinha imaginado. Parecia que a pele humana estava esticada e rasgada por baixo da camada de pelo escuro. Eu apertei o gatilho que acionaria a rede. Nada. Nada aconteceu. Eu apertei de novo, com mais força. Silêncio. A armadilha falhou. Eu olhei para o mecanismo que eu tinha montado com tanto cuidado. Ele estava intacto, mas o cabo de acionamento que deveria estar ligado à corda da rede estava cortado. Não quebrado. Cortado. Limpo. Eu senti um arrepio gélido subir pela minha nuca. O monstro não só percebeu a armadilha, mas desativou-a antes de se aproximar. Inteligência demoníaca. Não era apenas uma besta, era o João, com toda a sua esperteza, aprisionada naquela forma grotesca. A criatura levantou a cabeça do porco e me olhou. Ele sabia exatamente onde eu estava, mesmo com a escuridão me protegendo na copa da árvore. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, me encarando com aqueles olhos amarelos, refletindo a luz da lua. E então ele fez o som de novo, o rosnado grave, a tentativa de fala, mas desta vez foi mais claro, mais articulado. Eu ouvi meu nome, Geraldo. A voz estava distorcida, rouca, quase quebrada, mas era a voz dele, do meu irmão. Ele estava sofrendo. Ele estava me chamando. Meu corpo estremeceu de terror e desespero. Eu não era mais o caçador, eu era o alvo e ele estava me dando a chance de fugir, ou de me juntar a ele. Eu levantei o rifle, a munição de prata parecendo fria e inútil. Não podia fugir. Eu tinha que acabar com o sofrimento dele e com o meu. A noite virou um inferno psicológico. Depois de me chamar, o bicho simplesmente se virou e correu para a mata, na direção da nascente do rio. Ele me deixou vivo, não por fraqueza, mas por escolha. Isso era a prova final de que o Horo tinha o rosto e a memória do meu irmão. Ele não queria me ferir, mas também não queria que eu o impedisse. A falha da armadilha foi um golpe devastador. Eu desci da árvore, tremendo, e peguei o cabo cortado. A precisão do corte era de uma navalha, ou de garras que agiam com a mesma destreza de uma mão humana. Eu sabia que precisava enfrentá-lo na toca dele, a caverna. Eu não podia mais adiar. Eu voltei para casa, preparei a mochila com água, mas
munição de prata e, o mais importante, a faca que João me deu no meu aniversário de 18 anos. A lâmina estava afiada como navalha, e eu a usaria se o tiro não fosse suficiente. Eu sentia a necessidade de me despedir. Mas de quem? De um fantasma, de uma memória? Eu passei na frente do quarto de João. As roupas dele ainda estavam lá, dobradas, cheirando a poeira e tabaco. Eu peguei um dos cobertores dele, o de lã marrom. Eu não sabia por quê, mas senti que precisaria de algo dele. Algo que fosse familiar, talvez para acalmá-lo, ou para acalmar a mim mesmo no momento do ato final. A manhã chegou, trazendo uma luz cruel que parecia zombar da minha situação. Eu não dormi. Eu peguei o rifle e saí. Eu sabia que ele estaria mais fraco durante o dia, talvez voltando à forma humana, ou pelo menos em um estado de transição. Essa era minha única chance. Eu segui para a montanha, usando o relógio de João como um guia macabro. A subida era íngreme, o sol castigando. Cada passo era um esforço, físico e moral. Eu tentava ensaiar o que diria. Me perdoe, irmão, eu te amo. Mas as palavras pareciam vazias. O que eu estava prestes a fazer era imperdoável, mas necessário. Quando cheguei perto da caverna, o cheiro voltou, mas era diferente. Não era apenas putrefação. Havia um cheiro de sangue fresco. Havia algo lá dentro e estava ferido. Eu me aproximei da entrada, meu coração martelando. O silêncio era total. Eu engatilhei o rifle. "João!" eu gritei. Minha voz ecoou fina e fraca. Som veio de dentro, exceto um ruído molhado, como se alguém estivesse lambendo uma ferida. Eu sabia que ele estava lá, agonizando. Eu tinha que ter coragem. Eu prendi a respiração e entrei na escuridão fétida. A lanterna revelou a cena. Amontoado no fundo, cercado por restos de animais, estava a criatura. Não estava de pé, estava encolhida, gemendo. Estava ferida gravemente, um corte profundo na lateral, talvez de uma briga territorial ou de uma queda. Mas o que mais me chocou foi a transição. O pelo estava caindo em tufos, revelando a pele pálida e macilenta por baixo. A cabeça ainda era disforme, mas o formato do crânio humano, a testa, estava reaparecendo. Ele estava voltando. Eu não tinha muito tempo. Eu levantei o rifle. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos amarelos se fixando em mim. E então o horror. O olho direito parecia ter voltado a ser humano, castanho, o olho do meu irmão. O esquerdo ainda era demoníaco. Os dois olhos me olhavam, um de monstro, outro de homem. Dualidade do terror. Eu podia ver a luta interna, a alma de João tentando escapar da prisão de pelos e dentes. Ele tentou se levantar, mas as pernas traseiras, ainda em forma de patas, falharam. Ele rastejou para trás, arranhando o chão de terra. O gemido era agora claramente humano, cheio de dor e súplica. Era o som do meu irmão implorando por socorro ou implorando pela morte. Eu não podia mais hesitar, não por covardia, mas por misericórdia. Eu avancei 2 passos, o rifle apontado para o peito da criatura, mirando no coração. Eu precisava garantir a morte imediata para que ele não sofresse mais e para que a transformação não se completasse de forma definitiva. Enquanto eu mirava, a mão direita, que ainda estava grande e peluda, se levantou lentamente. Eram garras, mas ele a usou como uma mão, apontando para uma mancha de sangue na parede da caverna. Eu desviei o olhar por um segundo. Na rocha, usando o próprio sangue, ele tinha escrito de forma trêmula e quase ilegível, "Mate". Eu voltei a olhá-lo, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, escorrendo pela barba. Ele estava pedindo que eu o fizesse. Ele estava me dando a permissão final, a absolvição para o meu crime. Eu apertei o gatilho, mas não saiu o tiro. Falha. A munição de prata que eu tinha preparado com tanto cuidado, parecia ter emperrado na câmara. O rifle falhou na hora mais crítica. O desespero me atingiu. Eu não podia deixá-lo viver assim. E eu não podia deixá-lo me transformar também. Eu larguei o rifle.
Se fosse para fazer, seria com minhas próprias mãos. Eu tirei a faca de João da bainha. O reflexo da lanterna na lâmina era a única luz de esperança que me restava. O bicho, ou o João, me viu largar a arma. Ele soltou um uivo que era metade grito, metade choro, aceitando o destino. Ele sabia que o tempo tinha acabado. Eu me aproximei lentamente, a faca na mão. O cheiro era avassalador. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, sibilante. Eu parei na frente dele. A criatura estava agora quase totalmente humana no tronco e na face, exceto pela pele cinzenta e o excesso de pelo que parecia prestes a cair. Seu corpo estava exausto. O olho humano me olhava e naqueles poucos segundos eu vi o meu irmão de volta. O João, com quem eu dividia a cama quando éramos crianças, o João que me ensinou a atirar. Ele piscou. Era uma despedida. Eu não disse nada. Não havia palavras. Eu me lancei para a frente, a faca na mão, e a cravei com toda a minha força no ponto que eu sabia ser vital. O grito que ele soltou não era mais um rosnado de monstro, mas um grito gutural de dor humana, profundo e final. O corpo convulsionou, me derrubando junto, e então ficou mole. Eu estava coberto do sangue dele, quente e grosso, misturado com o pelo que caía. Eu tinha conseguido. Matei o lobisomem e matei o meu irmão. Eu me levantei, ofegante, a faca pesando na minha mão. O silêncio voltou, mas este silêncio era diferente. Era um silêncio absoluto de quem cumpriu a promessa mais dolorosa. Eu fiquei no meio do sangue e da escuridão da caverna por um tempo que eu não sei medir. O pavor tinha dado lugar a uma náusea fria e a uma dor que parecia rasgar meu peito. Eu precisava confirmar. Eu me ajoelhei ao lado do corpo. O processo de reversão estava se acelerando com a morte. O corpo estava diminuindo de tamanho, o excesso de musculatura desinchando, o pelo grosso se soltando como se fosse areia. Eu usei as costas da mão para limpar o sangue do rosto dele. Sim, era João, meu irmão mais novo. Ele parecia em paz agora, com uma expressão de sofrimento apagada, mas que ainda guardava a dignidade humana. O que era o monstro havia se dissipado, deixando para trás um corpo pálido, nu, e com a ferida fatal que eu tinha infligido. Eu notei um detalhe que me fez chorar ainda mais convulsivamente. No ombro direito havia uma pequena tatuagem que ele tinha feito escondido quando tínhamos 17 anos. Um pequeno desenho de uma coruja, nosso símbolo de caça. Estava ali, marcada na pele, que eu acabei de furar. Eu não o matei apenas por causa da lenda. Eu o matei para libertá-lo de uma maldição. Agora vinha a parte mais difícil. O que fazer com a prova? Eu não podia deixá-lo ali. Eu não podia levá-lo para casa e explicar o que tinha acontecido. O segredo tinha que morrer comigo e com ele. Eu peguei o cobertor de lã marrom que eu tinha trazido. Lavei a faca no riacho da caverna, limpando o máximo de sangue que pude. Enrolei o corpo de João no cobertor, levantando-o com cuidado. Ele estava pesado, mas a adrenalina me dava uma força brutal. Eu saí da caverna, cambaleando sob o peso do meu irmão morto, embrulhado como um pacote macabro. O sol da manhã estava alto, e eu precisava ser rápido antes que algum lenhador ou vizinho se aventurasse por aquelas bandas. Eu tinha que encontrar um lugar para enterrá-lo onde ninguém jamais o encontraria. Eu decidi ir para o Poço do Diabo, um lugar afastado, na parte mais funda do pântano, conhecido por ser traiçoeiro e engolir qualquer coisa. Ninguém iria procurar um corpo ali. A descida da montanha foi lenta e exaustiva. A cada passo, eu sentia o peso de João e o peso da minha consciência. Eu olhava para os lados, paranoico, achando que a mata inteira estava me observando, me julgando. Eu podia ouvir o barulho do riacho, mas agora ele soava como um sussurro acusador. O cheiro de sangue em minhas roupas era forte, mas eu não podia parar para limpar. O Poço do Diabo era um lugar de má fama. Dizem que a terra lá nunca está seca,
Cheguei lá perto do meio-dia, totalmente exausto. A área era coberta por juncos altos e musgo espesso. A água era preta, parada. Eu cavei o buraco. Não consegui cavar fundo o suficiente. A terra era muito úmida, mas era o melhor que eu podia fazer. Coloquei João no buraco, ainda enrolado no cobertor. Eu parei por um instante, olhando para o pacote. Meu irmão, o monstro, o sacrifício. Eu joguei a terra por cima, cobrindo-o rapidamente, tentando não olhar. Depois, cobri a terra mexida com folhas secas e detritos para que parecesse intocado. Assim que terminei de cobrir o túmulo improvisado, a exaustão me atingiu como um trem. Eu me sentei na lama, minhas costas apoiadas em uma árvore retorcida, o rifle largado ao meu lado. Eu tinha acabado de assassinar meu próprio irmão, mesmo que ele fosse a coisa mais horrível que já andou naquelas terras. O sol filtrava pelas árvores, mas eu sentia um frio profundo e irremediável. Eu precisava apagar todos os vestígios. Eu usei a água barrenta do pântano para limpar o máximo de sangue das minhas roupas e botas. Joguei fora a faca de João, atirando-a para o centro do poço do diabo, onde ela afundou no lodo espesso. Eu nunca mais poderia tocá-la. O rifle eu carreguei de volta, mas a munição de prata que falhou eu joguei no mato. Eu não confiava mais nela. A verdade é que eu não confiava mais em nada. Eu passei horas limpando a caverna também, arrastando os restos de ossos de animais e os poucos traços que João havia deixado para fora, espalhando-os no mato para que parecesse apenas uma toca de predador comum. Eu estava agindo no piloto automático, movido pela necessidade urgente de esconder o segredo. Se eu fosse pego, se alguém ligasse os fatos, minha vida acabaria. A aldeia precisava acreditar que o lobisomem tinha desaparecido ou que tinha migrado para outro lugar. Eu voltei para casa ao cair da noite, sujo, fedendo a sangue seco e pântano, mas com uma história pronta. Eu diria que o lobisomem tinha ido para as montanhas e que eu o tinha ferido gravemente, afugentando-o para longe. Meu corpo doía, mas a dor física era insignificante comparada à dor que eu sentia na alma. Chegando em casa, o silêncio era opressor. Eu tomei banho, esfregando a pele com força, tentando tirar não apenas o cheiro de sangue, mas a memória do toque dele. Eu queimei as roupas sujas no quintal. Olhei para a fogueira, vendo as chamas consumirem o tecido e o sangue, e senti uma estranha sensação de purificação e condenação no ar. Dia seguinte, a aldeia começou a comentar sobre a paz repentina. Nenhum gado foi atacado, nenhum ruído estranho. O povo me olhava com respeito. O caçador Geraldo salvou a todos. Eles não sabiam que o Salvador era também o assassino e que o monstro era um dos seus. Eu não podia mais olhar para o céu noturno da mesma forma. A lua cheia era agora um lembrete cruel do que a natureza pode fazer a um homem. A minha caçada tinha acabado, mas o meu pesadelo tinha apenas começado. Eu olhava para a porta do quarto vazio de João e sentia um frio na espinha. Ele havia tentado me alertar, ele havia tentado me proteger ao falhar na armadilha, mas no final, a besta em seu corpo tinha sucumbido à minha lâmina. Eu era o herói, mas carregava o corpo de um irmão no poço do diabo. O último ato daquele dia foi pegar a flanela xadrez que havia sido de João, lavá-la cuidadosamente e guardá-la no fundo do meu baú. Seria a única lembrança física que eu teria dele, a única prova do que aconteceu. Eu tentei comer, mas não consegui. O sabor do sangue parecia estar impregnado em tudo. Eu me sentei na varanda, olhando para a escuridão. E então eu ouvi um uivo, longe, fraco, mas inconfundível. Não era o lobisomem, era o vento, era a minha mente, mas soava exatamente como o gemido de dor que João soltou quando eu o acertei. Eu me encolhi, agarrando meu rifle. O terror havia saído da floresta e se instalado para sempre dentro da minha casa. Faz 3 anos que isso aconteceu.
3 anos que a paz voltou para a minha aldeia e que a guerra se instalou no meu peito. Eu ainda sou Geraldo, o caçador. O povo me trata com reverência, achando que eu tenho algum tipo de poder especial contra as feras. Eles não sabem que a única fera que eu matei era feita de carne e laços de sangue. Eu nunca mais consegui caçar por esporte. Olhar para um animal, para o sangue quente na terra, me traz de volta o cheiro e a visão de João na caverna. Eu vendi a maior parte do meu gado. Não suporto mais ver o medo nos olhos dos bichos. Minhas noites são preenchidas por pesadelos. Não sonho com monstros de garras e dentes, mas com o rosto de João, a metade humana me olhando com gratidão, a metade besta uivando em agonia. O pior não é a culpa por tê-lo matado, mas a dúvida que me persegue. Eu o libertei ou eu o condenei? E se ele tivesse voltado totalmente à forma humana? E se o tiro falhado não foi um acidente, mas um teste? Eu olho para o poço do diabo de longe. Aquele lugar é meu inferno particular. Eu sei que ele está lá, debaixo da lama e do musgo, o corpo em decomposição silenciosa, guardando um segredo que poderia destruir a todos nós. Às vezes, pego a camisa xadrez. O cheiro de podridão sumiu, mas o cheiro de metal e luto permanece. Eu a seguro e me lembro do meu irmão antes da maldição, rindo, bebendo, caçando comigo. Eu me pergunto como aconteceu. Por que ele? O que o transformou? Eu nunca saberei. A maldição é um mistério, e o horror é o silêncio que eu sou forçado a manter. Ninguém pode saber que o monstro foi derrotado por amor e que o herói vive na sombra do parricídio. Eu sou o guardião de uma verdade terrível, e o peso desse segredo me envelheceu 20 anos em 3. Minha vida é uma espera pelo dia em que a terra úmida do pântano cederá, ou pelo dia em que a lua cheia me encontrará vulnerável, e eu me tornarei o próximo horror a ser caçado. Se ele pôde sucumbir, eu também posso. O medo real não é do que espreita na escuridão, mas do que está escondido em seu próprio sangue. E essa é uma caçada da qual eu nunca vou conseguir escapar. O silêncio da noite é apenas a voz de João, me chamando pelo nome, me lembrando que eu sou o único responsável.